Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas rodas de interação aí entre a FUNCEF e o mercado. E como não podia deixar de ser, né, dado o tema que a gente está vivendo, a gente vai falar um pouco sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nos investimentos de private equity. E para essa conversa, a gente vai ter três convidados que logo mais serão apresentados. E pelo lado da FUNCEF, a gente vai contar com a participação do presidente Renato Vilela, da diretora de participações Andréa Videira Morata e do gerente de participações Wagner Duducci. A FUNCEF gostaria de agradecer a participação de todos os convidados e dos espectadores, e eu queria agora passar a bola para o Renato. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Bem-vindos ao seminário organizado pela DIPAR sobre Private Equity, Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias. Eu sou Renato Vilela, diretor-presidente da FUNCEF, e nós vamos contar hoje com a participação de três grandes players do mercado de Private Equity no Brasil e com experiência internacional, todos eles, começando a apresentação pelo Alexandre Campos, sócio da área de Private Equity da NEL Investimentos, Cristiano Lauretti, sócio CEO também de Private Equity da Quineia, e Luiz Fernando Lopes, sócio e economista-chefe da Pátria e CEO responsável pela operação em Londres do Pátria. O debate será mediado pelo nosso gerente de participações da FUNCEF, Wagner Duducci, e agora eu passo a palavra para a Andréa Videira, nossa diretora de participações societárias e imobiliárias, que vai entrar propriamente no conteúdo desse seminário. Muito obrigado. Bom dia, sou Andréa Videira, diretora de participações societárias e imobiliárias da FUNCEF. Então, dando abertura aqui ao webinar sobre o impacto da pandemia do Covid-19 nos ativos de Private Equity, eu gostaria primeiramente de agradecer a participação dos convidados e também a participação de todos que estão nos escutando hoje. Esse tipo de discussão para a DIPAR é muito importante, pois a troca de informação com o mercado e os gestores dessa classe de ativo traz para nós mais clareza aos cenários que a própria DIPAR está construindo e enfrentando no dia a dia dela. Então, para começar, eu gostaria já de começar com a primeira pergunta, e a gente, nessa primeira pergunta, vai iniciar com a fala do Luiz Fernando e depois a participação do Cristiano e do Alexandre em seguida. Essa primeira pergunta, ela se dá os cenários de impacto da pandemia nos ativos de Private Equity no Brasil. Ou seja, quais os setores que foram mais prejudicados e quais os que mais se despontaram com a pandemia. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Luiz Fernando, da Pátria Investimento, para iniciar com essa pergunta. Obrigado, André. Obrigado, Renato. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que conectaram hoje. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir as nossas opiniões e um privilégio também para a Pátria ter a FUNCEF como investidora. Eu vou falar brevemente aqui, mostrar alguns números e alguns gráficos para vocês, para dar uma resposta mais balizada possível, porque a pergunta é ampla e eu acho que é uma pergunta muito interessante para começar o nosso raciocínio. Então, se pudesse pedir para passar já o primeiro slide, por favor. Bom, gente, tem que falar do total do coronavírus. Então, qual é o resumo da história aqui? A recuperação da economia, o impacto nos ativos depende muito da duração dessa pandemia. O que você tem aqui são os dados que a gente usa para avaliar qual é o impacto que ela está tendo e quanto mais tempo a gente vai ter que viver com essa pandemia. O gráfico do lado esquerdo mostra para vocês que a gente deveria estar chegando no pico agora dessa epidemia no Brasil, significa que seria o segundo trimestre, o pior momento da doença. E o problema é que, como vocês veem, as simulações elas têm alguma estabilidade, o pico pode ocorrer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, final desse mês de maio, começo de junho, um pouco mais ou um pouco menos de casos, depende basicamente de algumas características da doença no Brasil, da epidemia, que a gente tem que explicar para vocês. Primeiro,
Na hora que você vai calcular os casos reportados, tem uma flutuação da amostra. Essa flutuação da amostra significa que, na hora que vocês estão vendo, por exemplo, os casos reportados de coronavírus no Brasil, pelo fato de você estar testando agora muito mais, fazendo muito mais testes no Brasil do que você fez no começo dessa pandemia, só para vocês terem uma ideia, no começo da pandemia o Brasil fazia, por milhão de habitantes, alguma coisa como menos de 300 testes em pacientes por milhão de habitantes. Agora o número está acima de 4.000. Então, como você ampliou a amostragem de quem está sendo testado, aparecem mais casos de pessoas, que não significa que a infecção em si está aumentando, significa que você está conseguindo detectar as pessoas que efetivamente já estavam contaminadas há algum tempo. Então, tem essa primeira flutuação da amostra, que fica um pouco difícil de saber se o pico já foi atingido, se vai ser atingido nesse finalzinho de mês, ou se vai ser na virada, no comecinho de junho. Agora, o outro fator que não tem nada a ver com flutuação da amostra tem a ver com o mapa que vocês estão vendo do lado direito. Na hora que vocês dividem as regiões do Brasil nas 5 grandes, né, que é Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a epidemia ela tem um impacto muito, muito diferenciado no Brasil. Ela começou como sendo um problema no Sudeste, basicamente, Rio e São Paulo. Depois ela começou a se espalhar, e hoje, vocês examinando os casos reportados por milhão, a incidência dela é muito mais grave no Norte e no Nordeste do que é no Sudeste, e aí, que a gente não consegue entender direito, mas tem implicações importantes na hora que a gente for discutir a retomada da economia e o impacto das teses de private equity mais ou menos afetados, vocês percebam que no Sul e no Centro-Oeste, a incidência da doença é uma pequena fração do que é no Sudeste, no Nordeste e no Norte. E esse quadro vem se mantendo. Então, também a incerteza em relação a quanto tempo essa inflexão da curva da pandemia vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tem a ver menos com o Sudeste e Sul e Centro-Oeste, e mais com a progressão dessa doença no Nordeste e do Norte, está muito pior do que estava imaginando. Mas, de qualquer maneira, o cenário básico de que a gente deve estar se aproximando do ponto de inflexão parece mais provável do que a gente ainda vai ter vários meses dessa doença, só que, infelizmente, como ainda tem essa situação muito crítica no Norte e no Nordeste, mesmo que a gente atinja um ponto de inflexão rápido, o que vai acontecer é que a gente não vai ter uma queda abrupta nem dos casos reportados, nem das mortes, infelizmente, por conta dessa doença. O que vai acontecer é uma queda muito, muito lenta, porque, infelizmente, a situação no Norte e no Nordeste é muito pior do que se imaginava anteriormente. Então, tem esse quadro aqui, devemos estar próximo do ponto de inflexão, mas uma grande diferença. Sudeste e Sul já estão saindo, e o Centro-Oeste já saindo das medidas de isolamento social, já saindo a reativação da economia deve ser mais rápida, Norte e Nordeste mais complicado. Próximo slide, gente, por favor. Neste momento, como é que está a economia, antes de a gente chegar na situação do private equity especificamente? Esse gráfico mostra para vocês todos os exemplos de pior crise econômica que o Brasil já teve desde que existe estatística histórica. Então, a gente foi lá no site do IBGE, pegando contas nacionais, olhamos para trás, e aí vocês têm, nos anos calendários, como a economia se comportou pior. Então, o pior, por exemplo, que aconteceu foi lá em 1990, uma contração, uma queda do PIB de 4,3%, que foi o confisco de ativos privados, né? 80% dos ativos privados foram confiscados por aproximadamente 1 ano e meio, gerou esse tipo de crise, e aí são os outros eventos que provocaram grandes declínios da atividade econômica no país. Neste momento do tempo que nós estamos falando, já em vista do que, dado do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre, que o IBGE acabou de divulgar, e já levando em consideração os indicadores antecedentes que a gente tem do segundo trimestre, a crise é grave, existe obviamente uma deterioração do nível de atividade muito significativa, mas não está fora dos piores momentos ou dessa margem aqui, desse intervalo dos piores momentos que a economia brasileira já sofreu. Então, temos que ver como é que se termina esse segundo trimestre, como é que é a velocidade de recuperação ao longo do segundo semestre, especialmente crítico vai ser o comportamento da economia no terceiro trimestre, mas neste momento, os piores cenários de desastre de atividade econômica no Brasil, pelo dado do primeiro trimestre e pelos indicadores que a gente tem do segundo, não se confirmaram. A deterioração do mercado de trabalho não foi tão forte quanto se imaginava, e alguns setores críticos para a retomada, que a gente vai discutir daqui a pouco, na verdade estão mostrando um comportamento melhor do que a gente estava esperando, especialmente o agronegócio. A gente vai discutir isso um pouco lá na frente. Então, por enquanto, ainda estamos dentro dos piores cenários e depois vamos ver exatamente por que setores. Próximo slide, por favor.
Isso aqui são preços de ativos, tá, gente? Para ter uma ideia da economia como um todo, a gente tem alguns indicadores antecedentes que tentam olhar cenários futuros, e aí a gente pega do lado esquerdo taxa de câmbio, do lado direito o Ibovespa. Aqui é um índice que a gente calcula, a gente vê o ponto de largada de cada uma das crises, a gente está selecionando as últimas crises que a gente teve, então a crise cambial na Rússia que precedeu a flutuação do câmbio no Brasil, o crise do apagão, o racionamento de energia que a gente teve em 2001, 2002, junto com o default da Argentina, depois a crise financeira internacional de 2008, 2009, depois a grande crise econômica e a crise política que precedeu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a crise atual. Então, quando você sai da crise, você está sempre no 100, no número índice, e aí você tem, por exemplo, a desvalorização cambial. Quando você sai de 100 para 80, que é o que aconteceu, por exemplo, na crise recente, significa que o câmbio perdeu 20% do seu valor em relação à moeda de referência, e essa moeda de referência, obviamente, é o dólar. Então, esse gráfico mostra para vocês que, independente de como a economia está se comportando, os preços de ativos estão contando uma história de que a desvalorização cambial que nós sofremos não é a mais aguda de que nós já tivemos, e que, dependendo de se essa crise se comportar como alguma das crises recentes, você tem espaço para alguma desvalorização adicional do câmbio, num pior cenário, por exemplo, o câmbio que hoje está, na verdade, esse número que vocês viram aqui era até a semana passada, o câmbio agora já está, a taxa de câmbio está mais parecida com 5,5, mas ela pode desvalorizar mais e depois ao final de 2 anos está em 7,44, se seguir a mesma trajetória da crise de 2001, 2002, mas pode ter espaço também para recuperação rápida, dependendo, se por exemplo, se for um cenário parecido com a crise financeira internacional, o dólar ainda pode cair mais, ou seja, o real pode se recuperar. Mas no caso que nos interessa mais aqui, que é o lado direito, Bolsa de Valores, com certeza a gente está vendo um comportamento muito parecido do Bovespa agora com o que a gente viu na crise financeira internacional. É que como se os investidores estivessem considerando essa crise basicamente como sendo uma crise externa e a economia brasileira reagindo a uma crise externa, tendendo a se comportar de uma maneira muito parecida. Vocês veem que a curva do coronavírus, no Covid-19, é muito parecida com a da crise financeira de 2008, 2009, o que significa que, olhando as crises anteriores, né, tem sempre essa hipótese, a gente pode ter um comportamento diferente dessa vez do que nas crises anteriores, mas, por enquanto, não é o que está aparecendo. Mas se as crises anteriores são algum parâmetro, o Bovespa parece que já chegou perto do pior cenário, quer dizer, o bottom, o pior, o mais baixo, já seria um Ibovespa daqui a 2 anos a 72 mil pontos, mas teria um espaço grande de recuperação, dependendo de como a economia reage a essa crise. Então, no caso do Bovespa, a gente está um pouco mais otimista de que tem uma recuperação mais substancial à frente, a menos que a economia brasileira, o país como um todo, se comporte de uma maneira radicalmente diferente do que se comportou nas crises anteriores. Próximo slide, por favor. Para responder essa pergunta, Andréa, tem que falar de política. Tem um outro ruído aqui, gente, que não tem diretamente a ver com a pandemia, não tem a ver com preço de petróleo lá fora, commodities, tem a ver com o ambiente político interno do Brasil. E o ambiente político do Brasil está polarizado já faz bastante tempo. Isso começou com a crise que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Houve o impeachment, houve o governo de transição do presidente Temer e agora do presidente Bolsonaro, mas o clima permanece polarizado. E aí o que a gente está argumentando aqui é que, basicamente, o ambiente político vai se comportar muito parecido com o que a economia se comportar. O que vocês veem aqui é um gráfico, né, a gente coloca todos os presidentes civis do Brasil depois do fim do regime militar e a trajetória da economia, que é o PIB real dessazonalizado. Presidentes que produzem ou amplificam uma crise econômica, seja ela de origem interna ou externa, tendem a não terminar o mandato ou a terminar o mandato muito enfraquecidos. E, obviamente, isso tem um impacto sobre o retorno dos investimentos, etc. Presidentes que conseguem navegar bem as crises, e especialmente aqueles que conseguem, ao fim e ao cabo, articular uma coordenação com o Congresso interessante, eles conseguem se sair bem, são trajetórias de sucesso em relação ao que é a presidência, e aí, obviamente, a economia acaba reagindo a esse sucesso em algum momento do tempo. Neste momento, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação, que é a resposta da economia, que é o que a gente vai estar discutindo até agora, mas em termos da coordenação política, claramente a gente tem que ver uma melhora muito grande, porque o começo do governo do presidente Bolsonaro foi extremamente conflituoso.
teve um progresso até bastante surpreendente na agenda de reformas, especialmente a reforma da Previdência, mas ainda tem uma agenda de reformas bastante robusta pela frente, e aí é sintomático que, ao longo das últimas semanas, o presidente Bolsonaro já tenha retomado negociações mais sérias para construir uma base mais sólida no Congresso, não só episódica em cima de uma ou outra reforma que precisa ser passada, mas também tentando garantir uma governabilidade. Essa é basicamente a conversa em torno de trazer o centrão, o famigerado centrão, para dentro do governo. Então, ele está fazendo um movimento que é compreensível, é um movimento esperado, mas depende bastante o próprio cenário político, como é que a economia vai responder a essa crise, como é que a política econômica vai reagir, se a deterioração do mercado de trabalho, que até agora não foi tão terrível quanto se imaginava, ela vai mudar de curso e vai piorar bastante ou não, se a reação da economia, neste momento, que está basicamente uma história de agronegócio, permanece e ganha fôlego ou não. E aí nós vamos contar para vocês, ter mais elementos para contar para vocês para onde a gente vai. Então, nós também estamos no cenário de definição disso, mas alguns movimentos, que é basicamente o governo tentando construir uma base mais sólida, mais estável no Congresso, faz parte do roteiro de alguém que quer atravessar essa crise e sair dela maior do que entrou. E aí a resposta, finalmente, à pergunta da Andrea, somado isso tudo, a gente tem aí para você, o próximo slide, por favor, é o final mesmo. A gente divide os nossos fundos de longo prazo em dois grupos, gente. O Private Equity, como vocês devem saber, são investimentos em empresas que não são listadas em bolsa. São investimentos de longo prazo, no caso do Pátria, os investimentos são tipicamente de 10 a 12 anos, e aí quando o ativo em questão, quando a empresa em questão, o grande valor que ela gera vem dos ativos físicos que ela tem, pode ser uma rodovia, pode ser uma geração de energia, uma usina geradora de energia, pode ser um data center, pode ser uma operação de transporte de commodities, etc. A gente diz que isso é um private equity de infraestrutura. Quando o maior valor da empresa está no serviço que ela gera, a gente diz que é um private equity clássico. Então, do lado esquerdo, vocês têm a performance do nosso fundo de infraestrutura, os dois que estão ativos, o fundo 2 e o fundo 3, e no lado direito, o fundo de private equity clássico, aqueles no qual a prestação de serviço é mais importante do que o ativo em si. E o que vocês podem ver com a marcação que a gente tem, que não é, obviamente, nossa, mas é feita independentemente do Pátria, do gestor, não teve impacto nenhum na rentabilidade. Essa crise terrível não teve impacto na rentabilidade nossa no primeiro trimestre desse ano em relação ao trimestre anterior. Mas aí é uma história de coisas muito diferentes. O que nós temos aqui? Todos os nossos negócios, e aí a gente acha que isso vale para a economia como um todo, negócios ligados ao setor agropecuário do Brasil, não só não houve piora neste primeiro trimestre, como houve uma melhora acentuada de rentabilidade no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Não houve queda do termos de troca, nem internos nem externos, para o agronegócio brasileiro. Os exportadores de proteínas animais e vegetais tiveram uma mega desvalorização cambial a favor deles. Não houve grandes problemas de financiamento e é um dos setores que mais se expande no Brasil hoje e está, inclusive, puxando a recuperação da economia como um todo. Ativos de energia elétrica, principalmente transmissão, também com uma performance muito boa. A economia desacelerou, mas, na verdade, houve uma mudança só de consumo de energia que era mais intenso industrial, um pouco menos comercial, aí mudou mais para o residencial, por causa dos lugares, das regiões do Brasil onde tinha quarentena, mas, por exemplo, os ativos de energia seguraram bastante valor, e a gente gosta do que está vendo. Na parte de TI, de coisas que serviços ou ativos que dão assistência para os provedores de serviços de software na internet, de vendas, etc., também muito forte. E os problemas mais sérios na área de infraestrutura ficaram naqueles segmentos que dependem da atividade industrial ou de segmentos que tiveram uma desaceleração muito forte. Então, por exemplo, tratamento de resíduos industriais desacelerou bastante porque a atividade industrial caiu bastante. Então, a geração de energia elétrica de emergência, através de, por exemplo, de um negócio que a gente tem, que são aqueles geradores de emergência, também caiu. Mas no combinado de tudo, vocês podem ver do lado esquerdo, o impacto, no geral, foi mais positivo do que negativo, então a gente está confortável na área de infraestrutura. Na área de private equity clássica, o exemplo mais interessante para dar para vocês é a área de saúde.
Saúde, por motivos óbvios, virou um tema quase que de segurança nacional. Os negócios de saúde, que já te mostravam uma resiliência muito grande no ciclo econômico normal, eles mostraram uma resiliência ainda maior agora. Então, a gente tem negócios de hospital, com plano de saúde integrado, não teve nenhuma desaceleração, pelo contrário. Alguns segmentos que o sinal está mais ou menos, quer dizer, eu diria que saúde acima do esperado, e houve melhor até no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Alguns segmentos que depende muito para quem você está servindo, por exemplo, alimentos que têm a ver com consumo dentro de casa, cresceram muito, e a rentabilidade é muito maior do que a gente esperava nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre, o final do ano passado. Agora, por exemplo, se você está produzindo alimentos ou distribuição de alimentos para restaurantes, obviamente a situação é diametralmente oposta. E nesse caso de Private Equity clássico, as únicas plataformas que estão com um desafio um pouco maior e que a gente vai ter que esperar um pouco mais, são as plataformas ligadas à parte imobiliária, né, o famoso real estate, principalmente a parte de escritórios, que é, obviamente, o cenário clássico de que, num cenário de todo mundo tendo que trabalhar em casa fazendo home office, a demanda por escritório ou a ocupação de escritórios caiu bastante. Esse é um segmento que tem um ponto de interrogação, talvez tenha que se reestruturar. Então, essa é a grande resposta que eu daria para a pergunta da Andréa, mas é uma pergunta importante, eu acho que tem todos os elementos aqui para a gente começar a conversar e, obviamente, escutar os outros gestores. Obrigado. Obrigada, Luiz. Vamos passar. Alexandre, você está nos escutando? Estou escutando, sim. Gostaria de adicionar ou fazer comentários? Sim, eu acho que o Luiz Fernando colocou bem os impactos e as projeções aí na economia dessa grave crise. Acho que antes de dar uma pausa aqui, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês aí, Renato, André, Léo, Wagner e a todos os participantes aqui. É uma honra estar aqui também podendo debater aí face a uma crise dessa magnitude. Acho que a gente tem que debater cada vez mais as soluções e como é que o Private Equity, as empresas de Private Equity estão ajudando as companhias nesse cenário. Bom, então, voltando aqui ao tema, setores, realmente, a gente tem aqui muitas variáveis, na minha visão, que podem oscilar drasticamente, tá? Então, as projeções que nós temos e os cenários que nós nos deparamos, eles podem mudar drasticamente de semana para semana, mês para mês, a depender, primeiro, da duração de lockdown, da expectativa de segundas ondas, expectativa de vacinas. Então, tem uma série de variáveis aqui que podem impactar de forma drástica os ativos de Private Equity. Então, nós estamos lidando aqui com o nosso portfólio e falando aqui de uma forma bastante paranoica aqui nesse momento, né? É uma forma de, mesmo setores que em um primeiro momento se saíram bem, eles podem, de alguma forma, ser afetados no médio e longo prazo, a depender da profundidade da crise. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso portfólio. A gente tem aí empresas, companhias que foram mais afetadas ou menos afetadas, né? E empresas que cresceram, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, que é o setor de telecomunicações de banda larga, de fibra ótica. Essa é uma companhia que continuou crescendo mesmo com a crise. Agora, nós temos uma preocupação muito grande aqui com segundos impactos de inadimplência potencial. Então, a depender do impacto aqui em desemprego, se o desemprego realmente continuar se aprofundando de uma forma drástica e não tiver realmente incentivo governamental suficiente para suportar, isso vai acabar batendo de alguma forma na inadimplência. Então, mesmo nos ativos que estão crescendo, a gente está tratando aqui de uma forma muito paranoica para poder preparar a companhia da melhor forma, e na melhor das hipóteses a gente sai aí com uma companhia mais produtiva e mais forte. Agora, existem exemplos sim de empresas que estão sofrendo. Então, por exemplo, a gente tem uma companhia que faz
mobiliário corporativo, então móveis para empresas, né? Uma das maiores empresas do Brasil desse setor. Essa é uma companhia que está sofrendo, teve uma queda de demanda bastante drástica, cerca de 50% em um primeiro momento, tá? E uma mudança de padrão de consumo. Então, nós tivemos que nos adaptar rapidamente, né? E isso é mais fácil quando você tem times bons na companhia, e é o que a gente procura realmente sempre focar em ter companhias cada vez mais eficientes. Mas isso aqui eu concordo aqui com o Luiz Fernando, todos os pontos que ele colocou, eu só adiciono que acho que mesmo nas companhias em que a gente está crescendo, a gente procura ser aqui bastante conservador, dadas as variáveis. Obrigado, Alexandre. Nós estamos com uma dificuldade com a conexão com o Cristiano, infelizmente, então a gente vai dar sequência à segunda pergunta, eu vou passar para o Wagner, e assim que a gente resolver com o Cristiano, ele dá sequência às outras perguntas. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta e acho que você ia primeiro para o Luiz e depois o Alexandre complementa. Como as gestoras, especificamente as gestoras de vocês, estão vendo a questão do retorno para os investimentos? Ou seja, como é que vocês entendem qual vai ser o melhor timing? Se esse é o melhor timing para as carteiras de Private Equity irem para o mercado buscar as oportunidades, ou existe ainda mais um tempo de acomodação? Como é que vocês estão começando a se posicionar em relação a aproveitar a oportunidade de investimento? Isso aqui começa agora ou vocês ainda estão esperando um pouquinho? Isso deve começar no segundo semestre, mais para o final do ano. Então, Luiz, se você puder começar, por favor. Acho que pode começar também com o Alexandre, que a gente começou a outra com o Luiz. Tá legal. Bom, em primeiro lugar, assim, acho que só falar um pouco, acho que mais importante aqui do que falar de novos investimentos, a gente falar o que nós estamos fazendo aqui, nos posicionando como gestora de Private Equity e nas nossas investidas, que eu acho que esse é o foco total que nós temos dado no curto prazo. Então, como gestora, nós rapidamente aqui nos adaptamos ao trabalho remoto, criamos comitês de guerra aqui instituídos no começo, dependendo do impacto da empresa, semanalmente ou até em alguns casos diariamente, para poder realmente focar nas transformações que nós acreditávamos como essenciais nas companhias. Outra coisa que mudou bastante como gestora são as prioridades, tá? Então, assim, nós destinamos aí quase 100% da nossa prioridade ao foco na gestão das companhias e na comunicação e relacionamento com os cotistas, tá? Então, muito importante nesse momento dar transparência, mostrar para todos os cotistas todas as ações que estão sendo tomadas, os impactos, e nós temos nos esforçado bastante para isso, inclusive soltando aí relatórios extraordinários aqui para realmente trazer o prazo dessa informação para um prazo mais curto, tá? Então isso virou prioridade, e aí nas companhias a gente tem vários impactos aqui. Então, primeiro impacto foi o impacto na segurança dos colaboradores, né, nos colaboradores. Tivemos aqui problemas de parada de produção, queda de receita, aumento de inadimplência, então afetou o caixa de algumas companhias, e muitas vezes perda de rentabilidade também com insumo dolarizado. Isso eu estou falando dos impactos negativos. Obviamente, como o Luiz Fernando falou, a gente tem também impactos positivos no portfólio. Mas nossas ações elas se concentraram aqui em realmente mitigar os impactos negativos. Então, nós dividimos aqui as nossas ações em 5 grandes temas, tá? O primeiro foi gente, tá? Gente e modelo de gestão. O segundo foi caixa. O terceiro foi eficiência e custos. O quarto foi mercado, produto e cliente.
E o quinto foi visão estratégica para sair da crise. Tá? Então, como nós sempre nos propusemos, e aí eu acho que essa é o grande mérito aqui de todos os fundos de private equity, os gestores de private equity, nós temos uma gestão bastante ativa para realmente ajudar os times de gestão, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Então, as ações ali, elas foram muito coordenadas, tá? Tanto do ponto de vista, no primeiro item lá, que foi de gente, proteção dos colaboradores e suas famílias, tornar realmente o time, apesar do home office, que é um desafio, tá? Eu ouço muita gente falando que é tudo lindo, maravilhoso, esse é o novo normal. Não é. É super difícil você manter o time coeso, produtivo, e quanto maior esse time em home office, mais complexo se torna. Isso tem impactos. Então, nós tivemos que disparar aqui ações de motivação, eficiência desse time para esse momento de dificuldade. Uma terceira frente que foi muito importante identificar potenciais mudanças de time quando necessário, porque o perfil muitas vezes muda. Às vezes você está com um time que é concentrado ali em um trabalho de go-to-market, de crescimento, e você precisa passar a priorizar outras frentes no curto prazo. Então, nós fizemos também mudanças de time para poder passar por esse momento. A segunda frente, que eu acho que é óbvia, foi caixa. Então, todas as ações aqui de capital de giro, negociação de prazo de fornecedores, tomar empréstimos bancários, enfim, foram essenciais. Terceira, de estrutura de custos, tá? Essa também foi bastante importante, porque nós aproveitamos, mesmo nas empresas que tinham ali, que estavam crescendo, a gente via ineficiências e que realmente, dada a dificuldade de se prever o futuro, tá, nós vimos uma necessidade muito grande de não só usar ali as medidas provisórias do governo, né, de curto prazo e tudo mais, mas também rever as estruturas e aproveitar para enxugar custos desnecessários, para poder realmente sobreviver, salvar a companhia. Então, é um pouco do que eu falei aqui da paranoia. E trazer eficiência. Então, eu acho que esse é o lado bom de uma crise como essa, que estimula uma adaptação à tecnologia de uma forma muito veloz. E tecnologia é um meio para se ganhar produtividade. Não é o único meio, mas é um meio importante. Então, nós implementamos aí em várias empresas a tecnologia para ajudar. Falando de mercado, produto e cliente, assim, algumas companhias, então vou dar o exemplo aqui dessa de móveis corporativos, nós tivemos que imediatamente, muito rápido, nos comitês de guerra, adaptar a nossa busca por novos canais, clientes e mercados. Então, o mercado foco era B2B, eram grandes empresas, grandes escritórios, como demandadores dos produtos, e nós tivemos que voltar para, muitas vezes, até a oportunidade de vender para o B2C, para o consumidor que estava ali migrando para o home office, precisava de uma cadeira, de uma mesa. É uma venda completamente diferente, é uma venda numa escala muito diferente, você tem que adaptar a logística, tem uma série de impactos ali, mas essa foi uma transformação necessária para a gente se adaptar ao novo mercado. E aí, busca de novos canais também, né? Usar cada vez mais o e-commerce, etc. E por último, e não menos importante, a visão estratégica. A visão estratégica para sair da crise. Então, não dá para ficar só olhando para os próximos 2 metros quando você tem uma estrada pela frente. Então, nós apoiando aí todos os times de gestão e também os outros acionistas das companhias, há uma visão de olhar para frente e o que a gente tem que fazer de adaptação desde já, tá? Para ganhar market share e atacar o mercado no segundo momento. Então, e eu não estou falando nem de uma zona de sobrevivência, eu estou falando sim de uma oportunidade de ganho de market share, dado que nós procuramos criar diferenciais competitivos nas nossas companhias. A gente tem uma crença muito grande de que toda crise
ela é uma grande oportunidade de você sair fortalecido e ganhar market share de outros concorrentes. Então, nós também estamos focando nisso e isso vai aumentando quanto mais passa a crise. Quanto aos novos investimentos, nós acreditamos que essa crise ela vai propiciar aqui grandes oportunidades, tá? Então, quando você olha retornos de investimentos pós-crise, e aí tem um estudo da Bain que mostra, da Bain Company, que mostra isso nos últimos anos, os retornos dos investimentos feitos no pós-crise, entre 1 a 3 anos após as profundas crises que nós tivemos lá atrás, foram mais do que o dobro do que os retornos prévios dos investimentos feitos previamente, tá? Então, e aí não é um impacto só em valuation, mas é um impacto também em você ter mais oportunidades de, muitas vezes, empresas que a gente, como private equity, fica lá batendo na porta, conversando, e muitas vezes os empreendedores não querem fazer uma transação. No momento de dificuldade, eles passam a ver mais valor num gestor de private equity que vai ajudá-los a fazer uma transformação estratégica, não só o capital, né, mas o capital junto com uma visão estratégica e com um apoio muito grande nas agendas de crescimento. Então, a gente acredita que essas oportunidades elas existirão, mas muita cautela no curto prazo. Então, a gente está, do nosso lado, a gente está deixando aqui a poeira baixar para realmente ter uma preocupação aqui com uma visibilidade de valuation, porque é muito difícil você avaliar, enquanto realmente você está no meio do furacão, qual que vai ser o valuation de cada companhia, qual que vai ser o ano 1, ano 2, ano 3. Então, nós temos aí sido bastante conservadores e acho que assim, as oportunidades elas vão durar não só 6 meses, vão ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é a hora de ter paciência e realmente fazer boas escolhas. Acho que é isso. Então, bem rapidamente, operacionalmente, nenhuma diferença significativa em relação ao que o Alexandre falou. Talvez acrescentar que, no nosso caso, a gente fez um exercício de estresse nas empresas do portfólio, todas elas, são 51, elas tinham que resistir a um lockdown, uma economia basicamente fechada por 100 dias. Todas elas passaram no teste, obviamente algumas com mais ali perto da barra do que as outras. Momento de investir. A gente concorda integralmente com o que o Alexandre falou. Os melhores momentos para investir são exatamente aqueles onde todo mundo está muito assustado, e o retorno dos investimentos feitos durante ou imediatamente pós as crises são os melhores de todos. Nesse caso, a gente faz uma diferenciação em dois tipos de investimento. Os investimentos no qual você está falando de uma empresa privada, cuja você tem incerteza em relação ao valuation, etc., a gente gostaria de acelerar esse investimento, mas aí do lado do vendedor, do lado do acionista, que no nosso caso tem que ceder a maioria, né? O Pátria sempre tem o controle acionário das empresas que ele investe em private equity, aí a discussão ainda não está, talvez, totalmente madura. Entretanto, naqueles ativos de infraestrutura, no qual existe um leilão que o governo se dispõe a fazer, e a notícia que a gente tem é que, salvo alguns ativos específicos, o governo vai continuar com os leilões de infraestrutura. Aí nós estamos falando de uma situação diferente. Havendo leilão, o Pátria vai estar lá, e a gente acha que é uma oportunidade imperdível, porque provavelmente a concorrência vai ser fraquíssima. O governo já atinou para o fato de que talvez ele tenha que aumentar a atratividade dos investimentos, e os ativos de infraestrutura no Brasil têm uma história muito interessante do sistema de regulação, o sistema de concessão, etc., já de várias décadas, tem um retorno muito interessante, e a gente, certamente, o que tiver na praça, a gente vai, que o governo colocar para vender, a gente compra. Então, acho que essa é a grande diferença que eu falaria em relação ao Alexandre. Legal. Então, eu vou continuar contigo, Luiz Fernando, aproveitando essa questão que a gente fez. Qual a visão de vocês em relação a algumas coisas que você já colocou como setores, como o agronegócio, que estão mais resilientes em relação à crise, mas o que vocês acham, quais são os setores que vocês acham que vão se recuperar mais rápido também? Você falou um pouco dos que não foram afetados, e dos que também você acha que vão demorar, que vão patinar e vão levar mais tempo para se recuperar, em relação a setores aí. Tá. O agronegócio tem uma
um vento de cauda assim, fortíssimo a favor. O Brasil tem vantagens comparativas absurdas nisso, e agora, só para você ter uma ideia, Wagner, o valor agregado da produção agrícola este ano no Brasil, com o coronavírus, vai ser o maior de toda a série histórica. Você pode pegar aí 40 anos ajustado em termos reais, etc. Então, tudo ligado ao agronegócio, não só a produção agropecuária em si, mas o transporte, armazenamento, as exportações, todos esses outros negócios ligados ao agronegócio já estão crescendo muito fortemente e vão continuar nessa trajetória. A gente acha que setor de saúde, de um modo geral, planos de saúde, hospitais, farmácias, distribuição de medicamentos, dos coquetéis que você vai usar agora para combater o coronavírus, das vacinas, etc. Todo esse tipo, já tinha um crescimento interessante antes do coronavírus, vai continuar tendo mais, também tem um vento de cauda secular muito forte por detrás. Os gastos, não só da família brasileira, mas das famílias de um modo geral no mundo, a proporção que eles gastam com saúde cresce ao longo do tempo. E essa epidemia do coronavírus está acelerando uma tendência histórica que já vinha muito forte. A gente acha, por exemplo, das teses um pouco menos óbvias, armazenamento frigorificado, ou seja, aqueles depósitos, galpões, etc., que se armazena coisas que necessitam uma refrigeração. Uma boa parte do problema de saúde e do impacto do Covid maior no norte e no nordeste tem a ver com condições de refrigeração inadequadas, e aí você tem para guardar não só os medicamentos, mas guardar comida, várias outras coisas, a parte de refrigeração, de armazenamento com refrigeração, que é uma coisa de logística, dependendo do jeito que você quiser ver, vem muito forte. A gente, dependendo aí das diferentes regiões, como a gente falou, sul e centro-oeste, já voltando, já reabrindo as economias mais rapidamente, a gente acha que tem um potencial muito rápido de volta de coisas como varejo mesmo, restaurante, a parte de comida vai vir muito rápido. A parte que vai ficar realmente mais problemática, mais para trás, é a parte ligada a espetáculos, cultura, lazer, etc., que tem um problema. Qual é a política adotada em relação ao distanciamento social, né? Está falando de shows, de esportes, etc. E a parte imobiliária, que tem esse grande ponto de interrogação, deve ser a das que deve retomar mais lentamente, porque tem esse ponto de interrogação, qual vai ser o uso de espaço, do espaço imobiliário para escritório versus comercial, versus industrial, versus residencial. O residencial deve continuar forte, a gente acha que também o industrial. Agora, o comercial e o que a gente chama de office space, né, a parte de escritórios, essa deve demorar mais, porque a gente ainda não tem ideia de como é que uma redefinição que a nível mundial está acontecendo. Além desses segmentos, o que mais que a gente apontaria de interessante? Um segmento interessante, transportes, deve voltar muito rápido. A gente não compra a tese de que os estados que puderem, as regiões que puderem fazer, não vai ter muito, o fluxo vai ser de passageiro, carga, vai ser muito lenta a volta. Não, a gente acha que vai ser muito rápido. A gente tem operação de rodovias muito forte no estado de São Paulo, a gente já está vendo isso, houve uma queda pequena do transporte de carga nas rodovias, uma queda maior dos passageiros, mas naquelas regiões onde que já começou a liberar, a gente está vendo o fluxo de passageiros voltando muito rápido. Então, acho que toda a logística de transporte, de mobilidade urbana, tende a voltar relativamente rápido, e aí toda a parte de serviços de private equity, empresas de private equity ligadas a essa parte de transportes, tende a ter uma volta mais rápida também. Acho que é isso a princípio. Legal. Eu vou passar essa pergunta também para o Alexandre da ANEEL. Alexandre, se você puder também dar uma visão para a gente da ANEEL em relação aos setores, se tiver alguma coisa para complementar. Acho que concordo totalmente aí com o que o Luiz falou, em termos de setores. Eu vou, só para dar um outro ângulo, o que nós buscamos aqui, e eu acho que esse é o momento que a gente vai viver no Brasil com tanta incerteza, são setores mais resilientes, tá? Então, assim, todos esses que o Luiz falou aí, o que nós mais olhamos hoje, saúde, educação, serviços B2B, tecnologia como um meio para entregar um serviço, não tecnologia pura, setor de alimentos, são todos setores que nós olhamos, tá? Agora, independentemente desses setores, o que a gente tem que analisar dentro do setor, o subsetor, né? Quais são as características ali dentro do setor. Então, eu vou dar um exemplo aqui, setor de saúde como um todo,
tinham empresas que nós estávamos acompanhando aí há um longo tempo aí no setor de saúde e que estão sofrendo drasticamente porque ela está foi pega aqui numa conjunção de fatores que mesmo dentro da saúde a receita despencou, tá? Então, o que nós estamos procurando hoje são setores grandes e pulverizados, tá? Setores em que os hábitos aqui de consumo, de compras, vieram para ficar, não é que são passageiros, então a gente tem que tomar cuidado aqui com essa moda de que tudo mudou agora e vamos investir em coisas, em setores que se adaptam a essa mudança. Isso não necessariamente será uma verdade, tá? Eu acho que existem mudanças que vão ser temporárias, né, que vão durar enquanto essa pandemia dura e depois ele vai sumir. Então esse cuidado a gente tem que ter. Outra coisa que nós buscamos aí muito dentro dos setores, muito mais importante, na minha visão até, são empresas, né? São empresas que tenham ali um diferencial competitivo, tá? Esse diferencial competitivo em um setor que seja fragmentado e grande, ele leva a oportunidades de consolidação, de crescimento de market share em detrimento dos concorrentes. Então, quando você tem empresas boas, times bons, cultura forte, dentro e um modelo de gestão bom, dentro de um setor que é fragmentado, você é mais resiliente às próprias oscilações deste setor, tá? Então, isso é muito importante também, dado que nós não conseguimos prever o futuro, e a gente pode ter aí setores que a gente achava que iam bem, não vão bem, melhor forma de jogar dentro desse setor é você estar em empresas boas e capacitá-las para sobreviver e ganhar market share dentro desse setor. É só isso que eu tenho para acrescentar. Perfeito. Cristiano, você está de volta com a gente? Sim, acho que agora vai, vamos ver. Vamos lá, vamos complementar essa questão dos setores aí, a visão de vocês aí. Joia. Deixa eu comentar um pouco em que passo que a gente está, né? Metade do nosso fundo atual já foi investido em setores mais defensivos. Quando começou lá em 2018 a captação do fundo, a gente terminou também em 2018, a gente começou a investir, a nossa preocupação era com a economia, a gente achava que a economia não estava decolando. Por esse motivo, a gente decidiu investir em saúde, educação e tecnologia, nesse nosso último fundo. E a gente conseguiu investir metade desse fundo nesses 3 setores, né? Então a gente investiu em 2 companhias de saúde, 2 de educação e 1 de tecnologia. O foco, só falando em 30 segundos, porque eu tive esse problema de conexão, o foco nosso foi totalmente, eu já vi que meus colegas aqui convidados falaram já nesse sentido, o foco foi totalmente em preservar a caixa, em aumentar a frequência de contato com os empresários e com as companhias, comitês de crise a cada 2 dias, reuniões de conselho mensais passaram a ser semanais, então muito maior interação com as companhias investidas. Mas o que a gente percebeu no nosso portfólio do fundo novo foi muita resiliência, muitíssima resiliência. Então, voltamos bastante para a tecnologia, ou seja, intensificamos a questão de tecnologia. Então, um exemplo claro é o caso da WhatsApp. Então, a gente investiu em idiomas no passado, através da Wizard. Voltamos na WhatsApp. A WhatsApp era uma companhia que vendia cursos presenciais de inglês. E quando começou a crise, a gente fez uma mudança radical na estratégia da companhia para vender cursos de inglês online. E a gente está vendo uma companhia crescer 30% EBITDA em relação ao ano passado. Abril e maio a gente conseguiu crescer 30% EBITDA em relação ao ano passado. Por quê? Porque a companhia mudou radicalmente a estratégia. Tá. A outra companhia que a gente tem em educação é o Grupo A, que vende basicamente produtos de EdTech para players de graduação, então também tem surfado muito bem a onda, essa crise do Covid. Temos um plano de saúde verticalizado no sul do Brasil, investimento na Panvel, rede de farmácias do sul do Brasil, e por último, um projeto de tecnologia numa companhia chamada Matera. Ela é líder no Brasil de software para core bancário, mercado altamente resiliente, mas ela também fornece tecnologia para todos esses varejistas que usam e-wallets. Então, o app da Magazine Luiza, da Renner, todos esses apps bem conhecidos de varejo, usam o core de sistema bancário dessa companhia que a gente investiu. Porque o fundo já está metade investido
em setores mais defensivos e porque está performando muito bem em relação ao ano passado, nosso foco agora está sendo de olhar muito mais para valuation com cuidado, ou seja, aproveitar o momento para entrar num valuation já depreciado em relação a 6 meses atrás, em companhias boas brasileiras que precisam de capital, né? A gente vê muitas companhias boas precisando de capital e a gente entende que agora é o momento de entrar. O que a gente percebe na história do private equity, não no Brasil, mas no mundo, é o seguinte: private equity é um produto sem risco? Não, é um produto com risco. Mas quando você compara o histórico de retornos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, de private equity versus renda variável, private equity sempre performou melhor do que renda variável. Sempre performou melhor que renda variável. Enfim. Mas é um produto de risco, não é renda fixa. Existe risco no produto, mas ele tem performado melhor que renda variável. Então, neste momento, é o momento do gestor se aproveitar e entrar num valuation adequado em boas companhias. E é isso que a gente está tentando fazer. Como a gente tem metade do fundo investido em companhias muito defensivas, a gente acha que é possível investir a outra metade nesses próximos 12 meses, 18 meses, em companhias que vão ter um beta maior e vão surfar a onda da retomada e com isso crescer mais. Companhias que antes você não conseguiria ter uma discussão de valor, né, porque capitais estava muito aquecido. Então você tinha muitas companhias na fila de IPOs. Diversas companhias hoje precisam captar porque querem crescer e é possível negociar um valuation adequado com essas companhias. Eu vou para essa última, na verdade não última pergunta nossa, mas a gente tem aqui, só para vocês saberem, um total de aproximadamente umas 160 pessoas acompanhando a gente aqui nesse webinar. Então a gente teve uma série de perguntas e depois dessa a gente selecionou a mais votada aí pelas pessoas. Então eu vou para essa pergunta final aqui, aliás, para a penúltima pergunta para o Luiz Fernando, o Alexandre e o Cristiano nessa sequência. Brasil versus o resto do mundo, como é que vocês acham que a gente vai se sair nessa recuperação em termos de tempo? O Brasil vai demorar mais tempo? O Brasil, pela questão do agronegócio, pode se recuperar mais rápido? Então, como é que vocês veem a questão de velocidade para a recuperação do Brasil comparado ao resto do mundo? Eu queria começar pelo Luiz Fernando do Pátria. Ok. A gente acha que partes da economia já estão recuperando agora. O agronegócio, sem dúvida, os números do PIB hoje do primeiro trimestre já mostram isso, e vocês olhando para regiões, 77% da produção agropecuária, do agronegócio no Brasil, fica nas regiões sul e centro-oeste. Então isso já está se movendo, não é que vai se recuperar, já está se recuperando. A questão é quanto tempo demora para o resto da economia, basicamente o sudeste, que é mais urbano e industrial, e o nordeste e o norte engatarem nessa recuperação. A gente acha que ajuda adicionalmente o Brasil o canal de comércio exterior, porque no mundo quem está se recuperando já numa trajetória já bastante clara é a Ásia, no qual o Brasil não tem um canal de exportação, na verdade, muito forte no próprio continente, mas tem com a Ásia. O nosso grande parceiro comercial é a China, e as grandes economias que a gente interage, a China, Japão, e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente tem como condições de ter partes da economia já reagindo nesse segundo trimestre. A economia como um todo, a gente acha que a reação vai demorar um pouco mais, por causa da primeira consideração que a gente fez, do jeito que a curva do coronavírus está se comportando no Brasil. Como ela está muito pior do que se imaginava inicialmente, no norte e no nordeste, e no caso principalmente do nordeste, que é populoso, você ter essa região ainda com bastante quarentena, com lockdowns, etc., tem um peso na recuperação da economia como um todo. Então, provavelmente, a combinação disso tudo, o Brasil não vai ser uma história de recuperação brilhante. Então, a gente vai ver a Ásia vindo rápido, que é o que já está acontecendo, provavelmente a Europa numa velocidade de recuperação razoável. Estados Unidos tem um grande ponto de interrogação ali, a gente acha que ele já está na parte descendente da curva deles, mas a gente acha que tem, parecido com o Brasil, aliás, bem parecido com o Brasil, tem um ruído político nos Estados Unidos grande, hoje, por conta do coronavírus, e eles estão entrando no ciclo eleitoral, né? Vamos lembrar que tem eleição nos Estados Unidos, a gente não tem certeza absoluta de como é que vai ser a recuperação nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser tão forte quanto os mercados estão precificando hoje. Então, não sei se é uma resposta conclusiva, a gente vê, provavelmente a fotografia do Brasil como um todo, na comparação mundial, não vai estar tão bonita, mas aí
toda a arte do investimento vai estar em olhar... O Brasil, a fotografia como um todo não é tão bonita, mas tem pedaços dela que tem uma história muito diferente da média geral. A resposta é com certeza sim, tanto em termos de regiões, de novo, Sul e Centro-Oeste, claramente isso já está acontecendo, e também em termos de indústrias específicas, ativos específicos, que provavelmente já vão dando um sinal bem interessante neste segundo trimestre e avançando no segundo semestre do ano também. Opa, estava fechado aqui. O Alexandre, você podia dar um pouquinho da visão de vocês aí da ANEEL? Sim, acho que assim, estou concordando aqui com a visão do Luiz Fernando sobre a economia como um todo, e procurar dar um viés aqui um pouco maior para o mercado de private equity agora, tá? O mercado no mundo é um mercado que cresce bastante, tá? É um mercado de 50 anos, é relativamente jovem, a indústria de private equity em relação, se for comparar com o mercado de bolsa, por exemplo, que tem mais de 500 anos, é um mercado relativamente jovem, mas um mercado que tem aí quase 4 trilhões de dólares de tamanho, tá? São quase, se você for transformar para real, aí, são mais de 20 trilhões de reais, e que tem aí consistentemente, como o Cristiano falou, batido todos os investimentos, não só em renda fixa, mas também em renda variável. Então, você pega um histórico de 30 anos, ele é mais do que quase o dobro do S&P, tá? O retorno de private equity, retorno médio, né? E é um mercado em que investidores institucionais geralmente são os grandes investidores. Então, 54% do investimento em private equity no mundo, ele vem de investidores institucionais que têm feito cada vez mais programas com consistência, tá? Em diferentes safras, escolhendo muito bem os gestores, a qualidade dos gestores, o time dos gestores. Então, é por isso que é um mercado que ele tem mais demanda do que oferta, um mercado que tem crescido muito. No Brasil, quando você ajusta para o tamanho do PIB brasileiro, e aí vamos falar, o mercado hoje é estimado em uns 150 bi de reais, mais ou menos, no Brasil. Isso aqui é 0,2% do PIB, quando você compara com Estados Unidos e Grã-Bretanha, por exemplo, é 2% do PIB. Então, aqui é 1/10 do que você vê nos mercados desenvolvidos, tá? O mercado brasileiro, ele é jovem ainda, tá? E ele está se desenvolvendo rapidamente. Você tem cada vez mais gestores muito competentes aqui, como meus colegas aqui, o Luiz Fernando, o Cristiano, entre outros. Com o que eu gostaria de reforçar aqui, o que eu vejo aqui com muito otimismo, né? Eu vejo muito otimismo, a possibilidade de crescimento contínuo deste mercado, dado que ele oferece retornos superiores. Obviamente, como o Cristiano falou, tem risco, não é uma renda fixa, longe disso. O mercado de private equity ele é complexo, existem várias complexidades que o gestor precisa lidar em todos os seus processos. O mais importante aqui é que realmente para gestores consistentes, né, que têm dado aí consistência para os seus investidores, não só no retorno, mas na transparência também, existe um espaço de crescimento imenso. E aí, do meu lado aqui, do nosso lado, né, na ANEEL, a gente olha muito o mercado de médio porte, de empresas de médio porte, é o que a gente chama de middle market, tá? Empresas entre 100 milhões e 1 bi de faturamento. São 17 mil empresas do Brasil. É uma oportunidade imensa, não só de achar excelentes companhias, mas também de ajudar o crescimento e o emprego e o crescimento de empresas que realmente muitas vezes precisam de ajuda para poder destravar valor e crescer. Então, por isso eu vejo com muito otimismo o mercado no Brasil. E para terminar, ele apresenta ainda um desconto de preço em relação aos mercados lá fora. Então, eu acho que a gente tem aqui múltiplas oportunidades para esse mercado no Brasil crescer, por isso que nós apostamos aqui nesse mercado brasileiro. Ótimo. Cristiano está de volta? Acho que não. Acho que não conseguimos Cristiano novamente.
Bom, então eu vou passar para a próxima sequência, que são perguntas do pessoal que está acompanhando a gente aqui. E a gente acabou selecionando duas questões, aí vamos ver se dá tempo de fazer as duas. Vamos para a primeira, e eu queria chamar o Luiz Fernando para responder. É o seguinte, com relação ao socorro que os grandes setores precisarão do governo, quais alternativas vocês acham que serão viáveis para ajudar esses grandes setores, infra, aéreas e etc.? Acreditam que haverá apoio do governo para salvar essas grandes companhias? Queria ver se o Luiz Fernando pode começar com essa questão aí. Sim, Wagner. A resposta essa é direta, sim. O governo dimensionou o programa de socorro à economia, no modo geral, não só a empresa, mas também as pessoas físicas, famílias, etc. A primeira dimensão do primeiro pacote, conjunto de medidas, era alguma coisa da ordem de 3% do produto interno bruto. Nós estamos falando da última rodada de coisas que o governo fez em consonância com estados e municípios, com o Congresso, etc. Esse número já está em 4,8% do PIB, a gente imagina que vai aterrissar em alguma coisa finalmente perto de 6% do PIB. Na média internacional, Wagner, isso é bastante grande. Tem, obviamente, economias que estão enfrentando uma queda do nível de atividade muito mais severa, muito mais grave que o do Brasil, aí o número pode chegar a 10% do PIB, mas isso, se o Brasil pegar o número de hoje, 4,8% do PIB, ou 6%, que é o que a gente acha mais provável, significa que deve dar para ajudar a boa parte de quem está em situação mais aflitiva. Então, na hora que a gente olhar essa situação mais aflitiva, e deixando claro aqui as prioridades, gente, a prioridade deste governo é as pessoas de mais baixa renda. Não são as pessoas jurídicas, são as pessoas físicas. Então é por isso que a necessidade, os primeiros pacotes, a primeira coisa que foi rápida era o Corona Voucher, era estender os programas à rede de extensão social para pegar quem não só as famílias pobres, mas os trabalhadores informais, etc. Passo número 2, ligado a esse, obviamente, uma boa parte da camada mais pobre e desassistida da população está ligada a pequenas, médias empresas, muitas vezes no setor informal. Essa é a segunda rodada de auxílio do governo. Agora tem situações de empresas grandes, empresas aéreas que você mencionou, empresas concessionárias de rodovias, etc. E aí o governo vai tentar ele já está fazendo uma seleção de caso a caso. O governo deixou claro que isso não é uma oportunidade para empresas que já tinham problemas terminais, etc., e que já tinham sérios problemas de solvência antes, usar a crise como uma forma de se salvar. Isso não vai acontecer. Então, se o governo conseguir identificar, não só o Ministério da Economia, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, conseguir identificar claramente um problema de liquidez temporário que adveio de uma queda forte do faturamento, de algum problema no canal de crédito, o governo vai atuar. Por exemplo, a empresa aérea, claramente no sentido disso, é um setor muito competitivo que enfrentou um problema de dramática queda de demanda e assim por diante. Agora, vou dar um exemplo, não vou citar nomes aqui para ser educado, mas, por exemplo, várias empresas concessionárias de serviços de rodovias estão pedindo ajuda do governo. Aí você vai dar uma olhada, quem são as empresas? São basicamente construtoras que estavam com sérios problemas desde a época da Lava Jato. Isso não está nesse grupo. Claramente o governo, as empresas já tinham problemas antes, estão usando a crise para devolver a concessão e dizer que vão deixar de prestar o serviço por causa da crise. Isso não é verdade. Esse problema já existiu antes, foram aos leilões, fizeram propostas absurdas em termos de rentabilidade e de fluxo de receita esperado, e já tinham problemas antes, agravados com o escândalo de corrupção, e agora estão usando a crise para dizer que não tem como prestar o serviço e o governo precisa ajudar. Não, nesse caso não vai acontecer. Então, a nossa impressão é que a grande maioria de pessoas físicas e jurídicas que precisam de ajuda vão conseguir, talvez não na proporção total que gostariam, mas pelo que a gente está vendo no nosso portfólio, acompanhando em várias outras indústrias, o estrago obviamente está ocorrendo, mas numa proporção muito menor do que a gente está vendo em outros países com um grau de desenvolvimento semelhante ao Brasil. Por exemplo, a gente acompanha e temos investimentos e vemos o que nossos concorrentes estão fazendo em Argentina, em México, etc. E a situação lá é muito, muito pior. Perfeito. Alexandre, você tem alguma coisa a complementar? Como é que... Nada a acrescentar. Podemos seguir para a próxima. Legal. Deixa eu então começar contigo aqui. O Cristiano voltou com a gente ou não? Acho que ainda está com problema. Deixa eu começar com você. Essa aqui, a gente tem mais alguns minutos aí até encerrar.
que é uma outra questão que veio também do pessoal que está participando. A gente tem mais ou menos agora já quase 180 pessoas. Qual que é a expectativa de vocês em relação a transações de M&A no pós-pandemia, muito mais relacionado aos investidores internacionais? A gente está vendo aí, isso está muito relacionado, obviamente, à entrada de capital externo e ao período de recuperação do Brasil. Como é que vocês veem um pouco dessa saída dos investidores? Como é que você vê esse retorno? Se isso demora nesse período pós-pandemia? Bom, eu acho assim, minha visão, tá, é que ele vai seguir, esse interesse ele vai seguir uma correlação muito grande com qual a saúde financeira e a capacidade financeira desses investidores estratégicos lá fora do Brasil, tá? Então, assim como o Luiz Fernando estava falando dos setores que foram muito afetados aqui, você tem fora do Brasil vários setores que têm sua capacidade de caixa afetada, vários problemas para lidar no curto prazo. Eu acho que essas companhias com problemas lá fora, a última coisa que eles vão querer é arrumar problemas fora dos países onde eles já estão. Agora, existem várias empresas, né? E aí eu vou falar aqui sempre, assim, muito, a gente vê interesse aí de empresas de infraestrutura, principalmente da China, que vem investindo aí no Brasil nos últimos anos. Eu acho que essas empresas que estão capitalizadas ou são ligadas a governos e têm grandes conglomerados, vão ter grandes oportunidades de compra, de fazer aqui aquisições no Brasil, dado o câmbio e dada enfim, o interesse estratégico de entrar no país. Agora, assim, na minha visão, existe ainda muito receio de alguns investidores internacionais com relação a não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, etc. Então, isso não é uma regra. Tá? Agora, onde realmente eu acho que vai ter uma consistência aqui de investimentos, aí em relação aos fundos de private equity, que sempre enxergam esses momentos como oportunidades aqui e entrar em bons ativos a preços mais atraentes. Aí sim, tanto fundos locais como fundos internacionais vão continuar olhando e vão continuar aqui entrando em bons investimentos e bons setores no Brasil. Legal. Luiz, você tem algum complemento aí em relação a essa questão também? Sim, 30 segundos. Eu gostaria de acreditar que o Alexandre está errado, mas eu acho que ele está certo. A gente adoraria estar num cenário que não tem ninguém querendo investir no Brasil, que o pessoal mesmo investidor de private equity se retrai, coisa e tal, mas não acho que não vai ser assim. Os bons investidores de private equity, alguns estão aqui hoje, né, discutindo com você, mas tem outros aí fora, eles já perceberam, o câmbio está errado, a taxa de câmbio no Brasil desvalorizou demais, o valuation das empresas pode ter caído demais, então vai ter interesse. Só acrescentaria um número para vocês. O que a gente viu, não sei se as pessoas perceberam o que aconteceu, do investidor estrangeiro de curto prazo, não de private equity, não é um investidor direto de longo prazo, sabe, que constrói uma empresa aqui no Brasil, mas um investidor que investe em renda fixa e renda variável no Brasil. Vocês pegaram os últimos 12 meses, a saída de recursos registrados pelo Banco Central foi da ordem de 80 bilhões de dólares. Nunca teve alguma coisa dessa na série histórica, nem na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, nem antes da eleição do presidente Lula, nem na crise financeira internacional. Quer dizer, nós já tivemos uma saída maciça de recursos e a economia conseguiu parar em pé. Obviamente tem muitos desafios, tem o coronavírus, tem o ruído político, etc. Mas você já deu uma limpada no estoque de gente que não sabe investir no Brasil, que não sabe como é que as coisas funcionam aqui, etc. Então, o próximo grande movimento que vai acontecer, infelizmente, para nós gestores, eu acho que é uma volta do investidor. Na hora que você perceber que a economia está reagindo, tem alguns segmentos específicos que já estão dando sinal muito forte, eu acho que o investidor volta, e de novo, infelizmente, para nós, porque a gente gostaria que a concorrência fosse fraca, a gente conseguisse comprar tudo que a gente pudesse antes que isso acontecesse, mas... Ótimo, perfeito, ótima, muito bacana a visão de vocês em relação a isso. A gente tem uma série de perguntas que, infelizmente, a gente vai ter que deixar para a próxima. A boa notícia é que a gente teve aí 180 pessoas, é o número que a gente tem agora, enfim, a gente tem um número
bem bacana de pessoas participando e tem uma série de perguntas que a gente, obviamente, vê que a gente deve fazer mais uma próxima dessa, mais uma rodada para continuar. Mas a questão do tempo, a gente já está um pouco em cima. Eu queria agradecer a todos aí, ao Luiz Fernando do Pátria, ao Alexandre Danel, ao Cristiano do Quineia, que caiu, mas enfim, a gente vai ter oportunidade de falar novamente em outras vezes. O tempo de vocês, que é super precioso, queria agradecer muito, foi um sucesso. Eu vou passar para a Andréa para fechar aqui, também dar um pouco mais de informação sobre o próximo evento que a gente vai ter da questão imobiliária. Andréa, por favor. Obrigada aos participantes, a Casa Pátria, NEL e Quineia Private Equity, que puderam nos ajudar nesse evento, ao Luiz Fernando, como o Cristiano e ao Alexandre. O Cristiano, infelizmente, teve realmente os problemas, mas não vai faltar oportunidade. A gente gostaria de fazer outros eventos e para que o Cristiano possa participar novamente. Eu acho que essa rodada hoje foi muito importante, principalmente para a DIPAR. São cenários importantes para que a gente possa fazer as nossas gestões de ativo. Nós somos uns investidores, então entendo ser muito importante esse tipo de evento. Quero, antes de mais nada, também agradecer a equipe que ajudou a gente a fazer esse evento, o Leonardo, que trabalha comigo, Sérgio, Marcos Rocha, Bruna e Gabriel, que estão no backstage do evento, sempre trabalhando para tentar ajudar. E informar que na sexta-feira que vem, a gente vai ter um evento específico para a área imobiliária, com a área da GEIMO, falando um pouquinho do setor imobiliário. Então, eu gostaria de agradecer a plateia, agradecer aos participantes por esse evento que para nós é muito importante. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Obrigado a todo o time aí da FUNCEF e a todos os participantes. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. E a gente encerra aqui.